Vamos lá então, Jordan, queria que você falasse dessa semana super decisiva, né? Já começa a estreia com o clássico, queria que você falasse desse jogo e como é que foi essa preparação para um jogo tão importante assim e o reencontro com o torcedor do Taubaté também. Primeiramente, bom dia. Queria dizer que é motivo de muita felicidade estar aqui falando com vocês. A preparação, cara, foi uma preparação muito forte, né? Desde o dia que a gente se apresentou aqui, a gente vem trabalhando forte com o professor Leandro e com o professor Rogério também. E a expectativa, cara, é grande, né? A gente sabe da grandeza do jogo, clássico, importantíssimo. A gente sabe que vai ser um jogo duríssimo pra gente lá, mas acredito que a gente está bem preparado e capacitado para ir lá e fazer um grande jogo. E como já é começar o campeonato enfrentando, né, o maior rival? Como que foi todo esse preparo? Você falou dessa parte da expectativa, mas o preparo mais psicológico mesmo, já para começar a enfrentar o maior adversário. Claro, a gente sabe que por se tratar de um clássico, né, é um jogo diferente, né? A gente sabe que o grau de concentração tem que ser ainda maior, porque é um jogo que ninguém quer perder, né? Ainda mais pela rivalidade aqui de Taubaté e São José. Então a gente tem se preparado psicologicamente bem, né, para a gente conseguir entrar no jogo o mais focado possível e trazer um resultado positivo de lá. Bom, estrear contra um grande rival é sempre uma grande dificuldade e para você, com um elenco que é novo, né, com alguns jogadores também no Operário de onde você vem, como é que fica essa questão do entrosamento a poucos dias de uma estreia tão grande? Cara, a gente vem se conhecendo, né, nesse período, alguns atletas vêm chegando, mas a gente tem um grupo, cara, muito leve, muito tranquilo em relação a isso e acredito que isso facilita bastante, né, para o nosso entrosamento dentro de campo. E a gente tem absorvido tudo o melhor possível, sabe? A gente tem tentado extrair as melhores informações do professor Rogério, do professor Leandro também. E no dia a dia a gente vai se entrosando ali para a gente criar um modelo de jogo bem bacana aí e conseguir fazer uma grande competição. Vou dar duas rapidinho, queria que você falasse do seu estilo de jogo, né? Você é um zagueiro que gosta de ser mais jogando, um zagueiro aquele mais raiz que chegando. E também fala um pouco sobre o seu nome também, né? Curioso, né? Jordan, os motivos e se você gosta, né, dessas comparações, sei lá, com o Michael Jordan. Então, cara, eu sou um zagueiro que priorizo bastante, né, a saída com o jogo apoiado por baixo, né, tem uma técnica um pouco boa. E em relação ao meu nome foi devido ao Michael Jordan, né, que meu pai é bem fã dele. E eu nasci ali na geração em que o Chicago Bulls ali estava ganhando títulos e tal, então veio a inspiração disso aí pro meu pai colocar o meu nome de Jordan. Foi basicamente isso aí. Alguma coisa? Fechou? Cabelo para os fãs, né? Pô. Pode ir? Pode ir, de boa, pode. Michael, eu queria que você falasse primeiramente sobre você, né? Você foi campeão já da Série A2 pelo Velo Clube. Queria que você falasse sobre a sua experiência mesmo, como é que pode ajudar o clube, o que faz um time ser campeão. Então, o ano passado foi um campeonato brilhante que a gente teve. Foi um campeonato muito bom, campeonato difícil que é a 2. Eu tenho essa experiência, venho para ajudar o nosso elenco. Vamos ter um time bem competitivo e de cara a gente já tem uma estreia muito boa, que a gente tem que estar bastante concentrado. Eu creio que é um jogo bem difícil, ainda fora de casa, mas tenho certeza que a gente está trabalhando bastante para começar com o pé direito. Sobre a experiência do Velo, né, o que é que você traz de aprendizado do Velo Clube para o Esporte Clube Taubaté, clube que bateu aí na trave o acesso esse ano, mas que agora vem renovado para uma Copa Paulista? Posso dizer que é um outro campeonato, né? Copa Paulista é um campeonato diferente. Esse ano está uma visibilidade muito boa, tem vários times bons. Bastante time que vem com a molecada mais nova, um elenco mais novo. E a gente tá com um elenco bem recheado, tá chegando umas peças novas. Creio que a gente vai vir forte e fazer uma boa estreia. Bom, repete, por favor. Pode ser? Boa estreia, você vê com bons olhos ruins, já estrear com clássico, para jogador também, como é que fica a cabeça, porque tem o entrosamento também, né, até adquirir entrosamento, já começar com clássico deve ser difícil. Então, como eu falei, é um jogo muito importante, a gente está bastante concentrado, é um jogo de detalhe, creio que quem errar menos tem a grande chance de sair com a vitória, a gente vai muito focado, para começar com o pé direito, é muito importante começar com a vitória, ainda mais fora de casa, e creio que vai dar tudo certo. Você trabalha com meta como de gols, assistências, algo assim, ou você procura não pensar muito nisso? Eu acho que minha meta é sempre ajudar o clube, tenho números também pessoais,
que prefiro não falar, mas sempre concentrado para fazer números muito bons, né? Que creio que eu posso ajudar o clube e também posso me ajudar. Show. Bom, professor, eu queria que você falasse de tudo que você viu nessa intertemporada, digamos assim, né? Nesse começo, o que mais te agradou nesse elenco e o que você acha que vai demorar um pouquinho ainda mais até ficar nos trinques do jeito que você gosta? O comprometimento, sem dúvida nenhuma, tudo que nós passamos, os atletas assimilaram até esse momento. É lógico que a gente entende que tem alguns degraus para subir ainda no quesito físico e principalmente no quesito tático, de entrosamento, né? E ritmo de jogo, que talvez seja a nossa maior carência nesse momento, não só nossa, né? Das outras equipes da competição também. Algumas fizeram mais jogos treinos do que a gente, mais amistosos, né? E nós precisamos aí de uns 2, 3 jogos para que a gente possa sim chegar no nosso ápice da primeira curva física aí da competição, mas nós vamos confiantes aí para esse início de competição. Professor, e como tentar driblar isso? Você falou sobre entrosamento, né? São muitas peças novas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Como trabalhar melhor isso para além, né, da sequência de jogos? Eu acredito que os treinamentos ajudam bastante, né? A gente vai encaixando as peças aos pouquinhos, o próprio dia a dia, a convivência, né? Do treino e também do extracampo vai ajudando. Os atletas hoje, eles têm, né, um acesso muito grande à informação, a essa parte tecnológica do futebol, da ciência, né, que tem nos ajudado bastante também com essa questão de entrosamento, para que você possa, através de vídeos e etc., conseguir o mais rápido possível dar uma cara para a equipe, mas nada melhor do que o jogo em si, né, o jogo jogado. A gente precisa de jogabilidade, precisamos de 2, 3 jogos aí para que a gente possa, assim, conhecer algumas peças que nós não trabalhamos pessoalmente ainda jogando, né? Que também é muito diferente do treino, do jogo-treino e a situação de jogo. Isso tudo, né, juntado aí a uma boa preparação que é a que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que a gente tem tudo para fechar essa primeira fase da competição, né, com uma boa performance. Professor, gostaria de saber do senhor o quanto que os amistosos com a seleção de extrema e com o sindicato dos atletas ajudou o senhor a clarear um time na sua cabeça, a mexer as peças, o quanto que foi importante para a definição do time que entra em campo no próximo domingo? Bom, na verdade, os primeiros jogos treinos, né, no caso os 2 que você citou, eles são mais para a parte física mesmo, né, para que a gente possa soltar um pouquinho mais a musculatura do elenco, que vem trabalhando bastante alguns componentes, algumas valências que teoricamente travam bastante o músculo, né? Então a gente usa o campo mais aberto para que possa se aproximar um pouco mais do jogo, os atletas possam estar fazendo aquilo que eles gostam de fazer, que é jogando futebol, né? Propriamente dito. E ajuda sim, lógico, que a gente vai observando, né, as qualidades técnicas individuais de cada atleta, as valências de cada um deles, para que a gente possa daí dentro de um quebra-cabeça e juntando as peças, né, para fazer uma boa estreia. É óbvio que um jogo-treino contra um Guarani de Campinas, como foi o último, ele ajuda bastante no quesito observação técnica por se tratar da qualidade do adversário. Mas todos os jogos-treinos são válidos, cada um deles tem um propósito e eu tenho certeza que os 3 jogos foram de grande valia para a nossa observação. Falando sobre a cara da equipe, você estava falando, né? Quando a gente começou na sua apresentação, não tinha nem como falar direito, não tinha nem muitos jogadores, né? Agora você vê um time mais, o que é um time mais irreverente pela idade, pouca idade, um time mais físico, um time que preza mais a posse de bola. Já dá para falar mais ou menos que cara tem esse Taubaté ou ainda tá muito cedo? Bom, acredito que está um pouquinho cedo ainda, né? Porque, como eu disse, você tem que analisar o comportamento do jogador no jogo oficial, né? Valendo 3 pontos, com torcida, principalmente num clássico, é importante para nós, para avaliação também. A gente entende a necessidade, a responsabilidade de um bom resultado, né? Na estreia, fosse ele contra quem fosse, principalmente contra o São José. Mas o nosso foco principal não é como começa, sim como termina a competição. Só queria perguntar para terminar, você falou que você é um cara mais agitado, né? Queria que você falasse desse clássico, né? Começar com esse clássico. Você já é agitado por natureza, no clássico você acha que vai ser ainda pior? Bom, acho que é difícil falar uma previsão antes de iniciar a partida, porque são vários componentes que fazem com que o comportamento da gente se altere um pouquinho ou se mantenha dentro de um normal, né? Eu tenho o hábito de jogar junto com a equipe, de ser bastante vibrante, de acompanhar os lances de perto, né? Na medida do possível, mas às vezes você tem um jogo mais, digamos assim, bem controlado pela arbitragem, um jogo que você consegue que a equipe inicie bem, tenha um controle emocional bacana. Então isso vai dando uma tranquilidade, né, para a comissão técnica, para a direção,
e a gente vai procurando deixar os meninos cada vez mais à vontade, cada vez mais calmos ali para que possam desempenhar o papel deles. Às vezes você tem que ser um pouquinho mais enérgico, porque o time começa um pouquinho, né, mais sonolento, demora um pouquinho para entrar no jogo, então assim, depende muito do comportamento inicial também, né, com relação à partida. Mas eu sou sempre muito vibrante, eu encaro futebol de forma muito séria, gosto de jogar junto, né? Não à toa a gente é ex-atleta e é apaixonado por esse esporte aí, então eu acho que colocar as emoções para fora é muito melhor do que guardá-las, né? Até porque a gente vive no fio da navalha todos os dias, ficar guardando muita emoção é perigoso ter um piripaque daqui a pouco, né? Professor, é claro que as expectativas, né, a projeção é a melhor possível, mas o que o torcedor então pode esperar do clube, não só para o jogo de agora, de estreia, né, o clássico, como também ao longo dessa primeira fase da competição, se tudo der certo até o final dela? Olha, eu acredito que o torcedor, o Taubaté é um torcedor inteligente e acostumado a torcer, né, um torcedor que tem presença marcante nos jogos, principalmente agora num passado recente na Série A2. Ele sabe que demora um tempinho para que uma equipe montada do zero possa alcançar o seu 100% de performance. Então, eu não estou aqui pedindo paciência, nem muito menos compreensão ao torcedor, estou pedindo entendimento, né? O torcedor tem que ter um entendimento que nós estamos montando um time para brigar para ser campeão da Copa Paulista. E o título é só lá na frente. O título não é no primeiro jogo, não é no segundo, no terceiro. Um título é só no último jogo da competição. Até lá a gente tem uma estrada muito longa, cheia de buracos, cheia de dificuldades, que a gente pretende passar o melhor possível por ela, mas entendendo que a gente está num clube que a ajuda financeira nesse semestre é praticamente zero, né? Um clube que tem dificuldade sim para poder colocar uma equipe forte em campo por conta dessa parte financeira. A gente ainda está, né, dependente de alguns patrocinadores, de pessoas que ajudaram na Série A2, e isso gera um pouquinho de tempo a mais para que a equipe possa realmente ter aqui o elenco que ela espera, para que ela possa realmente ter as condições de trabalho que ela gostaria de oferecer aos atletas profissionais que aqui estão. Então, tenho certeza que durante a competição, né, e a gente fazendo sim uma competição boa, novamente vão voltar esses patrocinadores, colaboradores, o poder público aí através da prefeitura, da Câmara Municipal e os outros, né, poderes aqui da cidade, para que a gente possa todos juntos fortalecer cada vez mais o nome do Esporte Clube Taubaté, que não à toa leva o nome da cidade. Júlio, que é a última, de verdade. Só o peso de uma vitória ou uma derrota nessa estreia? Vitória não vai ser a melhor coisa do mundo e derrota também não é cenário devastado? Na verdade, eu prefiro analisar muito mais o que foi o jogo, né? Às vezes você joga muito bem e acaba não vencendo. E às vezes você não joga tão bem e numa bola você faz o gol e depois você acaba vencendo o jogo. Então eu prefiro e tenho que analisar muito mais friamente, né? A gente tem a emoção sim, tem o coração sim, não dá para trabalhar sem isso, mas temos que ter acima de tudo a razão. Eu prefiro esperar terminar a partida e analisar com a razão os lances para depois dar a minha opinião sobre o que foi o clássico. Beleza?